ele fala que as Forças Armadas são fiadoras do processo eleitoral e coloca dúvidas sobre as respostas enviadas pelo TSE, né? Vamos ver se são verdadeiras, se são isso mesmo. As Forças Armadas vão dar os próximos passos e elas vão dizer se procede ou não, né? A fala dele é a seguinte: estou aguardando, todo o Brasil está aguardando o que as Forças Armadas dirão sobre a resposta do TSE. Se procede, se o TSE tem razão ou se não tem razão e o porquê. E os próximos passos serão dados pelas nossas Forças Armadas. E aí ele também diz que as Forças Armadas são as fiadoras do processo eleitoral. No ataque que o Luiz Costa Pinto citou aqui, ele volta a falar da canetada, né, do judiciário e diz que a ação desses 3 ministros do STF, ele se refere aos 3 que comandam atualmente e vão comandar o TSE, né, que é o Barroso, o atual, o Fachin e depois o Moraes nas eleições. Ele diz que esse trio aí quer derrubá-lo, quer tirar a elegibilidade dele e quer eleger o seu candidato, né? Que ele está querendo dizer que esses ministros apoiam o Lula, né? Ele tenta criar uma guerra em que o judiciário ficaria do lado do Lula nessa criação do Bolsonaro, porque esses 3 que estão aí, nenhum deles é lulista, ao contrário, né? Durante a Lava Jato, principalmente Fachin e Barroso, a gente sabe como é que se posicionaram. O Alexandre de Moraes, todo mundo sabe, a origem dele é o PSDB de São Paulo enfim, foi nomeado pelo Temer para o Supremo. Mas ele tenta criar uma guerra entre Supremo de um lado, com o Lula, supostamente, e de outro lado as Forças Armadas salvadoras da democracia, quando a gente sabe que Forças Armadas do Brasil, o que fazem é dar golpe, né? Então é perigoso e é uma escalada realmente. O Bolsonaro aposta nisso para tentar se segurar, porque ele não tem como trazer programa, como trazer nenhuma conquista, né? Eu queria colocar um fato que me parece o fato mais significativo de uma crise que está se aproximando, que é a renúncia do general Azevedo ao TSE. Ele iria assumir o cargo de supervisionar as eleições, um cargo no Tribunal Superior Eleitoral. E assim que essa notícia foi divulgada, e que o Alex, inclusive, escreveu uma notinha curta, mas muito importante, a respeito dessa decisão do general Azevedo, eu fui atrás para saber o que significa isso. E aquilo que as pessoas que estão habituadas a estudar e avaliar movimentos internos das Forças Armadas me explicaram, é que isso é um péssimo sinal. É um sinal de que se a gente junta isso com o discurso do Bolsonaro, com essas pressões sobre o TSE, pedindo explicações, que a gente sabe que aquele jogo do Pedro aquele jogo do Pedro Lobo, sei lá que jogo que é, que você pergunta, a pessoa responde, mas você não aceita a resposta e você pergunta de novo. É isso que o Bolsonaro está fazendo. A saída do Azevedo, que foi para o TSE e foi considerado ali uma espécie de um representante de uma linha mais institucional das Forças Armadas, está sendo interpretada por essas pessoas como um péssimo sinal, no sentido de que ele estaria avisando de que não há condições de garantir pelo respeito à verdade das urnas, e que, por isso, ele não quer assumir essa responsabilidade. Ou seja, aquela visão bolsonarista partilhada por outros aliados do presidente nas Forças Armadas, de que não se deve, de que a vitória nas eleições você tem um valor relativo, elas não são para valer, você pode questionar o resultado das urnas, está prevalecendo. E o aviso vem por essa decisão do Azevedo de não aceitar esse cargo de responsável pelas eleições. É realmente uma questão assim de responsável pelo TSE. É realmente assim uma questão muito grave. Eu acho assim, estamos falando assim um tom bastante de alerta, porque de fato aquela ideia que as pessoas têm de que nós vamos ter uma eleição normal, está tudo garantido, inclusive vamos discutir se as pesquisas são boas ou não,
ela tem um outro elemento, que é o elemento militar. Assim como nós tivemos, em 2018, a tuitada do general Vilas Boas, o tuitaço, como se diz, nós podemos estar assistindo agora a um processo parecido, equivalente, para impedir um retorno do Lula à presidência. Não há a menor dúvida de que o Lula é o candidato favorito à presidência. As pesquisas apenas confirmam tudo isso. A dúvida é se o poder militar, que governa o Brasil desde 2018, aceitará isso. Se o general Braga Neto, se os outros ministros aceitarão isso. E essa é a grande questão, e é por isso que nós tivemos essa mudança, e seria por isso que o general Azevedo desistiu de ir para o TSE. Para esse papel. Essa é a notícia do dia, que eu acho que convém meditar, refletir e pensar, porque ela sinaliza uma gravidade muito maior para a crise do que todos nós estávamos habituados a pensar. Mais uma vez, o TSE tem que aplicar uma vacina no Bolsonaro. E as advertências do ministro Fachin são muito graves. Quer dizer, estou dizendo, não é graves no sentido de que ele está anunciando desastres, ele está apontando que a situação é muito delicada, que o TSE já pode estar sob ataque de hackers, né? E aí temos a viagem da Rússia, que pode vir daí uma cooperação técnica, essas coisas todas que a gente acabou de comentar. Então, nós vivemos realmente o momento mais... eu concordo com ele, eu acho que é a coisa mais... Eu cobri todas as eleições presidenciais e a eleição indireta do Tancredo, né? Nunca teve realmente uma eleição em que estamos caminhando tão no fio da navalha como essa, né?